93% dos brasileiros que tomam ômega 3 estão jogando dinheiro fora. E pior, muitos estão colocando no corpo uma substância que causa exatamente o contrário do que prometeram: inflamação, oxidação, envelhecimento acelerado. Se você sente cansaço mental, dificuldade de concentração ou percebeu que sua visão está piorando aos poucos, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque tudo que você ouviu sobre ômega 3 está incompleto. E essa informação incompleta está custando sua saúde, seu dinheiro e possivelmente anos da sua vida. Nos meus anos estudando nutrição e saúde natural, eu descobri um teste simples, de 5 segundos, que revela se o ômega 3 que você comprou é verdadeiro ou uma fraude completa. Vou te ensinar esse teste hoje, mas antes, você precisa entender o mecanismo por trás de tudo isso. Deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente minha forma de ver a suplementação. O ômega 3 não é apenas mais um suplemento da moda. Ele é literalmente um material de construção do seu cérebro. A membrana de cada neurônio que você tem na cabeça é formada predominantemente por ômega 3. Sem ele, seus neurônios não conseguem se comunicar direito. É como tentar fazer uma ligação com um celular sem sinal. A mensagem não passa. E quando a mensagem não passa no cérebro, você sente isso na pele. Fadiga mental, esquecimento, dificuldade de aprender coisas novas, mudanças de humor sem explicação. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que pessoas com níveis adequados de ômega 3 têm uma redução de até 40% no risco de doenças neurodegenerativas. 40%. Isso é gigantesco. Estamos falando de Alzheimer, Parkinson, demência. Doenças que destroem famílias inteiras. E você tem uma ferramenta poderosa para prevenir. E se você está achando esse conteúdo valioso, se inscreve no canal agora, porque a solução completa vem logo mais, e você não vai querer perder. Clica naquele botão vermelho ali embaixo. Agora, aqui é onde a história fica interessante, e um pouco assustadora também, eu confesso. Existem dois tipos principais de ômega 3 que importam pra gente. O EPA, que é o eicosapentenoico, e o DHA, que é o docosahexaenoico. Calma, não precisa decorar esses nomes. Eu mesmo demorei um tempo para falar isso sem tropeçar. O que você precisa saber é o seguinte: o DHA é o que alimenta seu cérebro. É o combustível premium dos seus neurônios. Pensa assim, seu carro pode até funcionar com gasolina adulterada, mas ele roda muito melhor com combustível de qualidade. O mesmo vale para o seu cérebro. E sabe onde mais tem DHA no corpo inteiro? Na retina dos seus olhos. Porque a retina não é apenas um órgão separado. Ela é um prolongamento direto do cérebro. É literalmente parte do seu sistema nervoso central ali, captando luz e transformando em imagem. Por isso que quando falta ômega 3, um dos primeiros sinais é a vista começar a falhar. Você começa a ter dificuldade para ler letras pequenas. Sua visão noturna piora. Seus olhos ficam mais secos e irritados. Tudo isso pode ser sinal de deficiência de ômega 3. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. E isso aqui é importante demais. Todo ser humano, conforme envelhece, começa a perder a visão gradualmente. Existe um processo chamado degeneração macular. É natural. Acontece com todo mundo sem exceção. Se você encontrar uma pessoa de 120 anos, provavelmente ela está cega ou quase. Mas aqui vem o ponto crucial. A velocidade dessa degeneração pode ser drasticamente diferente dependendo do que você coloca no seu corpo. Algumas pessoas chegam aos 80 anos enxergando perfeitamente. Outras já estão com dificuldade aos 50. Qual é a diferença? Nutrição. Especificamente, ômega 3 de qualidade, combinado com 2 carotenoides que a maioria das pessoas ignora completamente: luteína e zeaxantina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o alimento mais rico em luteína e zeaxantina que existe? A gema do ovo. Aquele amarelo vibrante que muita gente joga fora, achando que está fazendo um favor para o coração. Ironia das ironias. A parte mais nutritiva do ovo, a parte que protege seus olhos, é exatamente a que te ensinaram a descartar. Durante décadas nos disseram que a gema era vilã, que aumentava o colesterol, que fazia mal para o coração. E milhões de pessoas passaram a comer só a clara, jogando no lixo exatamente os nutrientes que mais precisavam. Eu, pessoalmente, consumo 6 gemas por dia, e minha visão está perfeita, sem óculos, sem lentes, nada.
Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora eu preciso te alertar sobre algo muito sério. E isso vai contra tudo o que você vê na televisão, nas propagandas, nas prateleiras de farmácia. O ômega 3 barato que você encontra por aí, aquele que custa 15, 20 reais o pote com 60 cápsulas, na maioria das vezes não é ômega 3 de verdade. É gordura saturada misturada com um pouquinho de ômega 3 oxidado. E o ômega 3 oxidado não é neutro. Ele é ativamente prejudicial. Ele causa inflamação no seu corpo. Exatamente o oposto do que você queria quando comprou o suplemento. Você gastou dinheiro achando que estava cuidando da saúde, e na verdade estava piorando ela. Vou te ensinar agora o teste do freezer. Esse teste vai mudar sua vida. E é tão simples que você pode fazer hoje mesmo quando terminar de assistir esse vídeo. Presta atenção em cada passo. Pega uma cápsula do seu ômega 3 e coloca no congelador da sua geladeira. Não precisa ser o freezer mais potente do mundo. O congelador comum serve. Deixa lá por 5 horas. Pode deixar a noite inteira se preferir. Depois desse tempo, tira a cápsula e pega um palito de madeira, daqueles de churrasco ou de dente mesmo. Qualquer palito fino serve. Tenta espetar o palito na cápsula. Se o palito passar facilmente, significa que o conteúdo não congelou. Isso é excelente sinal. Se não passar, se a cápsula estiver dura como pedra, joga esse pote fora sem dó. Aquilo ali não é ômega 3 verdadeiro, é fraude pura. Eu já fiz esse teste com dezenas de marcas diferentes. E te falo com tristeza que a maioria reprovou. Marcas famosas, marcas caras, marcas de farmácia grande, reprovaram. Por isso eu sempre digo para as pessoas fazerem o teste por conta própria antes de confiar em qualquer marca. Não aceita propaganda, não aceita indicação sem fundamento. Testa você mesmo. Mas por que esse teste funciona? Deixa eu te levar numa viagem mental agora. Imagina o Polo Norte, aquelas paisagens geladas que você vê em documentários. Imagina uma foca nadando naquelas águas geladas a menos de 0 grau. A foca é um animal de sangue frio. A temperatura do corpo dela acompanha a temperatura do ambiente. Ela está literalmente em água congelante. Mas o sangue dela não congela. Por quê? Porque o sangue dela é extremamente rico em ômega 3. E o ômega 3 verdadeiro, puro, de qualidade, não congela em temperaturas normais de freezer doméstico. É por isso que os peixes de água fria e profunda são as melhores fontes. A água precisa ser gelada e profunda para ter ômega 3 de verdade. Faz sentido, né? E aqui entra um problema enorme para a gente no Brasil. Nossos rios são quentes. A água bate sol o dia inteiro. Não existe rio brasileiro com água fria e profunda naturalmente. Então, peixe de rio brasileiro, por mais saboroso que seja, não tem ômega 3 significativo. E tem outro problema ainda mais grave. Os rios brasileiros, infelizmente, estão muito contaminados com metais pesados: mercúrio, chumbo, arsênico. Esses metais se acumulam nos peixes. E quando você come esse peixe, os metais se acumulam em você, especialmente no cérebro, que é exatamente o órgão que você queria proteger. É uma situação complicada. Eu tô super curioso. Você já fez o teste do freezer no seu ômega 3? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo qual foi o resultado. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Quero saber se você ficou surpreso com o que descobriu. Tem mais uma coisa sobre peixe que você precisa saber. E essa informação vale ouro. Peixe frito não serve para nada em termos de ômega 3. Zero. Nada. Absolutamente nada. Quando você frita o peixe, a alta temperatura oxida completamente as gorduras boas. Aquele ômega 3 que deveria nutrir seu cérebro vira uma substância inflamatória. É como pegar um remédio e transformar em veneno. Então, se você come peixe frito achando que está cuidando da saúde, sinto muito te informar, mas você está fazendo o contrário. Peixe só vale se for cozido, assado ou grelhado. E o azeite, se você for usar, coloca depois do preparo, nunca durante o cozimento. O calor destrói as propriedades benéficas. Agora vamos falar sobre o que realmente funciona. Porque eu não sou daqueles que só aponta problemas sem dar solução. Isso seria muito fácil e muito inútil também. Existem fontes vegetais excelentes de ômega 3 que você encontra em qualquer feira ou supermercado aqui no Brasil.
e custam uma fração do preço dos suplementos importados. São alternativas que cabem em qualquer bolso. A linhaça é uma das melhores opções que existem. Rica em fibras, em gorduras boas e com um poder anti-inflamatório impressionante. Ela ajuda o intestino a funcionar melhor, reduz colesterol ruim e alimenta suas células com gordura de qualidade. Você pode moer na hora e colocar no iogurte, na fruta, no suco, no mingau. Uma colher de sopa por dia já faz diferença visível. O único detalhe é que precisa moer. A semente inteira passa direto pelo intestino sem liberar os nutrientes. É coberta por uma casca que a gente não consegue digerir. Então moe na hora, porque depois de moída ela oxida rápido. A chia é outra semente poderosa que a gente tem fácil acesso aqui no Brasil. Ela também é rica em ômega 3 vegetal e tem uma característica especial muito interessante. Quando entra em contato com água, ela forma um gel. Esse gel ajuda na hidratação do corpo, melhora o funcionamento do intestino e protege a mucosa gástrica. Você pode deixar de molho em água por 10 minutos e depois misturar com frutas ou consumir pura. Algumas pessoas até usam para fazer pudim saudável. É versátil demais. A semente de abóbora é outra joia nutricional que muita gente ignora completamente. Além das gorduras boas, ela traz zinco, magnésio e outros minerais essenciais que são difíceis de conseguir na alimentação moderna. Para homens especificamente, ela ajuda muito na saúde da próstata. Estudos mostram que o zinco da semente de abóbora pode reduzir o risco de problemas prostáticos. Você pode torrar levemente no forno e usar como snack, ou jogar por cima de saladas e sopas. Uma mão cheia por dia já faz efeito. Mas olha, eu preciso ser honesto com você. E honestidade é a base de tudo que eu faço aqui. As fontes vegetais de ômega 3 são ótimas, mas elas fornecem um tipo de ômega 3 chamado ALA. O corpo precisa converter esse ALA em EPA e DHA, que são as formas que o cérebro realmente usa. E essa conversão não é muito eficiente. Dependendo da pessoa, só 5 a 10% do ALA vira EPA e DHA. Então, para quem tem deficiência severa ou para quem quer tratar alguma condição específica, o suplemento de qualidade ainda é importante. Não dá para depender só das fontes vegetais nesses casos. E aqui vem a grande questão que todo mundo me pergunta. Como escolher um ômega 3 de qualidade no meio de tanta opção ruim? Primeiro, faz o teste do freezer que eu te ensinei. Isso já elimina a maioria dos produtos ruins do mercado. Segundo, procura a concentração de EPA e DHA no rótulo. Um bom suplemento tem pelo menos 500 mg de EPA mais DHA por cápsula. Muitos suplementos baratos têm 1000 mg de óleo de peixe, mas só 200 mg de EPA e DHA. O resto é gordura saturada que não serve para nada. Você está pagando por enchimento. Terceiro, procura saber a origem do produto. Os melhores ômega 3 vêm de águas frias, geralmente da Noruega, do Alasca ou do Chile. Peixes de águas quentes não têm a mesma qualidade. Quarto, verifica se passou por um processo de purificação molecular para remover metais pesados. Isso geralmente está escrito na embalagem ou no site do fabricante. Eu sei que ômega 3 de qualidade não é barato, e eu entendo que nem todo mundo pode investir muito. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Não existe ômega 3 bom e barato ao mesmo tempo. Se o preço parece bom demais para ser verdade, é porque é bom demais para ser verdade. Você está comprando gordura oxidada disfarçada. Mas se o orçamento está apertado, prioriza as fontes vegetais que eu mencionei. Linhaça, chia, semente de abóbora. É melhor do que tomar suplemento ruim. Agora deixa eu te falar sobre as aplicações terapêuticas do ômega 3, porque isso vai te surpreender muito. Tem muito psiquiatra hoje usando ômega 3 no tratamento de condições mentais sérias. Esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão maior. E os resultados são impressionantes. Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry, que é uma das revistas mais respeitadas da área, mostrou que pacientes com esquizofrenia que receberam suplementação de ômega 3 em doses altas tiveram melhora significativa nos sintomas. A dose usada foi de 9 gramas por dia, divididas em 3 doses de 3 gramas. É uma dose alta, precisa de acompanhamento médico, mas os resultados são reais. O transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC,
também responde muito bem ao ômega 3. Sabe aquela pessoa que fecha a porta e volta para checar se fechou mesmo? Que lava as mãos repetidamente até machucar a pele? Que precisa organizar tudo de um jeito específico se não fica angustiada? Muitos casos de TOC têm como base uma deficiência de ômega 3 no cérebro. Os neurônios não estão se comunicando direito. Com a suplementação adequada, de 1 grama 3 vezes ao dia, muitos pacientes relatam que os sintomas simplesmente desaparecem. É como se o cérebro finalmente tivesse o combustível que precisava para funcionar normalmente. A depressão pós-parto é outro exemplo clássico que pouca gente conhece. Durante a gravidez, o bebê drena o ômega 3 da mãe para formar o próprio cérebro. É uma demanda enorme. O cérebro do bebê está se desenvolvendo em velocidade máxima e precisa de muito DHA para isso. Se a mãe não repõe adequadamente durante e depois da gestação, ela fica severamente deficiente. E a deficiência de ômega 3 está diretamente ligada à depressão. Muitas mulheres que sofrem com depressão pós-parto melhoram dramaticamente apenas com a suplementação correta, sem precisar de antidepressivos pesados que podem passar por leite materno. Claro que cada caso é um caso e precisa de avaliação médica, mas o ômega 3 deveria fazer parte da conversa em toda a gestação. Tem uma outra aplicação que me impressiona muito: a artrite reumatoide e outras doenças autoimunes. São condições onde o corpo ataca a si mesmo. E sabe o que acontece quando você suplementa o ômega 3 em doses adequadas? A inflamação diminui significativamente. As dores articulares melhoram. A rigidez matinal reduz. Um estudo publicado no Annals of Rheumatic Diseases mostrou que pacientes com artrite reumatoide que tomaram ômega 3 por 3 meses conseguiram reduzir a dose de anti-inflamatórios convencionais. Alguns até pararam de tomar. O ômega 3 não substitui o tratamento médico, mas é um aliado poderoso. E não para por aí. O ômega 3 também ajuda na saúde cardiovascular. Ele reduz triglicerídeos de forma impressionante. Pessoas com triglicerídeos muito altos, acima de 500, podem ver reduções de até 30% com suplementação adequada. Ele também ajuda a manter as artérias flexíveis, reduz a formação de coágulos e pode ajudar a controlar a pressão arterial. A Associação Americana do Coração recomenda consumo de peixe 2 vezes por semana ou suplementação para pessoas com risco cardiovascular elevado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, me faz um favor e deixa um like no vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo a mostrar essa informação para mais pessoas que precisam dela. Um clique seu pode mudar a vida de alguém. Agora vamos falar sobre como potencializar os efeitos do ômega 3 com outros nutrientes. Porque o corpo funciona em sinergia. Nenhum nutriente trabalha sozinho. É como uma orquestra, precisa de todos os instrumentos tocando juntos para fazer música. E quando você acerta essa combinação, os resultados multiplicam. A cúrcuma, aquele tempero amarelo que dá cor ao curry, é um parceiro perfeito do ômega 3. Ela tem um composto chamado curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem na natureza. Pesquisadores estudam a curcumina há décadas e continuam descobrindo benefícios novos. Ela protege o fígado, melhora a digestão e tem até propriedades que ajudam a prevenir certos tipos de câncer. Quando você combina ômega 3 com cúrcuma, o efeito anti-inflamatório se multiplica várias vezes. É uma combinação poderosa demais que deveria estar na rotina de todo mundo. Só tem um detalhe importante que pouca gente sabe, e isso aqui muda tudo. A curcumina sozinha é muito mal absorvida pelo corpo. Passa direto pelo intestino quase sem ser aproveitada. Você pode comer colheradas de cúrcuma que o corpo só vai absorver uma fração minúscula. Mas quando você adiciona uma pitada de pimenta do reino, a absorção aumenta em até 2000%. Não é um erro de digitação. 2000%. É a piperina da pimenta que faz essa mágica. Ela inibe uma enzima do fígado que normalmente destrói a curcumina antes dela ser aproveitada. É por isso que na Índia eles sempre usam cúrcuma junto com pimenta nas receitas tradicionais. A sabedoria ancestral já sabia o que a ciência moderna só descobriu recentemente. Então a combinação ideal é cúrcuma mais pimenta do reino, mais uma gordura boa, como azeite extra virgem adicionado depois do preparo. Essa tríade é anti-inflamatória de verdade.
O gengibre é outro aliado poderoso que combina perfeitamente com o ômega 3. Ele também é anti-inflamatório, ajuda na digestão, reduz náuseas e melhora a circulação. Um chá de gengibre com uma pitada de cúrcuma e pimenta é uma bomba de saúde que você pode tomar todos os dias. Para a saúde dos olhos especificamente, além do ômega 3, você precisa garantir a ingestão de luteína e zeaxantina. Como eu já falei, a gema do ovo é a melhor fonte que existe, mas existem outras que complementam. Couve, espinafre, brócolis, todas as folhas verdes escuras são ricas nesses carotenoides que protegem a retina. O abacate também é excelente. Ele combina gorduras boas com antioxidantes que protegem a mácula do envelhecimento. Frutas cítricas como laranja e kiwi trazem vitamina C em abundância, que fortalece os vasos sanguíneos dos olhos e melhora a circulação ocular. As uvas roxas têm resveratrol, outro antioxidante poderoso que protege contra danos oxidativos. Tudo isso junto cria uma blindagem natural contra o envelhecimento da visão. É prevenção real, não promessa vazia. Deixa eu te contar a história de uma paciente que me marcou muito. Ela chegou com 52 anos, já usando óculos de grau forte, com diagnóstico inicial de degeneração macular em estágio inicial. Os médicos tinham dito que era progressivo, que não tinham o que fazer, que ela ia perdendo a visão aos poucos e precisava se preparar. Ela estava desesperada, chorava nas consultas. Tinha medo de ficar cega e não poder ver os netos crescerem. A gente começou um protocolo simples, nada mirabolante. Ômega 3 de qualidade, 2 cápsulas de 1 grama 2 vezes ao dia. 3 gemas de ovo por dia, caipira de preferência. Cúrcuma com pimenta do reino todo dia no almoço. Suplemento de luteína e zeaxantina. Redução drástica de açúcar e alimentos processados, que causam inflamação. 6 meses depois, ela voltou no oftalmologista. A degeneração tinha estabilizado completamente. Um ano depois, alguns parâmetros tinham até melhorado. O médico não entendeu como era possível, mas a gente entendeu. O corpo se regenera quando você dá os nutrientes certos e tira os venenos. Agora vou te dar o protocolo prático completo. Exatamente o que fazer, em que quantidade, em que horário, por quanto tempo e como saber se está funcionando. Isso aqui é ouro puro. Para a manutenção geral da saúde, se você não tem nenhuma condição específica e quer apenas prevenir problemas futuros, a dose de ômega 3 é de 1 grama, ou 1000 miligramas, 2 vezes ao dia. Isso significa 2 cápsulas de 500 miligramas de EPA mais DHA cada, uma de manhã e uma à noite. Tome sempre junto com uma refeição que contenha gordura, porque o ômega 3 é lipossolúvel e precisa de gordura para ser absorvido corretamente. Café da manhã com ovos é ideal, ou almoço com azeite na salada, ou jantar com abacate, sempre com gordura. Para tratamento de condições específicas como depressão, ansiedade, névoa mental ou problemas cognitivos, a dose sobe para 3 gramas por dia. Uma cápsula de 1 grama 3 vezes ao dia, junto com as refeições principais: café da manhã, almoço e jantar. Se você tem toque ou transtorno bipolar, mantenha essa dose e seja consistente por pelo menos 3 meses antes de avaliar resultados. Não desiste antes disso. Para casos mais severos, como esquizofrenia ou depressão maior resistente a tratamento, doses de até 9 gramas por dia são usadas em ambiente clínico. Mas isso precisa de acompanhamento médico obrigatório. Não faça sozinho. Procure um profissional de saúde que entenda de nutrição funcional. O tempo mínimo para ver resultados significativos é de 3 meses. Seu corpo precisa desse tempo para incorporar o ômega 3 nas membranas celulares e começar a funcionar melhor. As células do seu corpo se renovam em ciclos. Não espere milagres em uma semana. Isso não existe. Seja paciente e consistente. Como saber se está funcionando? Você pode fazer um exame de sangue específico que mede o índice de ômega 3. O ideal é estar acima de 8%. A maioria dos brasileiros está em torno de 4%, que é considerado deficiente. Depois de 3 meses de suplementação adequada, refaça o exame e compare os números. Você também vai sentir diferenças. Mais energia mental, melhor humor, pele mais hidratada, olhos menos secos. Agora o que não fazer, porque isso é tão importante quanto o que fazer. Nunca tome ômega 3 em jejum,
porque pode causar desconforto gástrico e refluxo. Não guarde o suplemento em lugar quente ou com luz direta, porque acelera a oxidação. Se as cápsulas começarem a ter cheiro forte de peixe, jogue fora imediatamente. Estão oxidadas e vão fazer mal. E pelo amor de Deus, não compre ômega 3 de propaganda de televisão de madrugada. Aquilo é enganação na maioria das vezes. Sobre as fontes alimentares naturais, inclua na sua rotina pelo menos 2 porções de peixe de água fria por semana. Salmão, sardinha, cavala, arenque. Lembra, nunca frito. Assado, grelhado ou cozido. Adicione uma colher de sopa de linhaça moída ou chia todos os dias no café da manhã. Consuma pelo menos 2 gemas de ovo diariamente, de preferência caipira. Use azeite extra virgem para temperar saladas e legumes, nunca para fritar. E reduza drasticamente óleos vegetais refinados como soja, milho e canola, que são ricos em ômega 6 inflamatório e competem com o ômega 3 no seu corpo. Então vamos recapitular tudo que a gente cobriu hoje nesse vídeo, porque foi muita informação valiosa. 93% dos suplementos de ômega 3 no mercado brasileiro são de baixa qualidade ou estão oxidados. É um número assustador, mas é a realidade. O teste do freezer de 5 segundos revela a verdade sobre qualquer suplemento que você tenha em casa. Faz hoje ainda. Ômega 3 é literalmente o material de construção do cérebro e da retina dos seus olhos. Não é suplemento opcional, é nutriente essencial. Fontes vegetais como linhaça e chia são ótimas e acessíveis, mas tem limitações de conversão para EPA e DHA que você precisa considerar. Para tratamento terapêutico sério de condições como depressão, toque ou artrite, suplemento de qualidade é essencial. A combinação com cúrcuma, pimenta do reino, gengibre e gemas de ovo potencializa todos os efeitos de forma impressionante. E o protocolo é simples e acessível para qualquer pessoa. 1 a 3 gramas por dia, dependendo do seu objetivo. Sempre junto com comida que tenha gordura. Por pelo menos 3 meses para ver resultados consistentes. Se você quer ir mais fundo nesse assunto, eu tenho outros vídeos aqui no canal que complementam perfeitamente esse conteúdo. Vídeos sobre inflamação silenciosa, que destrói sua saúde sem você perceber, sobre saúde do cérebro e como prevenir demência e Alzheimer, sobre como ler rótulos de suplementos e não ser enganado pela indústria. Cada um desses vídeos vai te dar mais ferramentas para cuidar da sua saúde. Clica no link que aparece aqui em cima ou vai direto na página do canal para explorar. Tem muito conteúdo valioso te esperando. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica naquele botão vermelho de inscrever agora. Eu posto vídeos novos sobre saúde natural 2 vezes por semana. E cada vídeo é pensado para te dar informação prática que você pode aplicar imediatamente. Você não vai querer perder as estratégias que eu compartilho aqui. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar. Assim você fica por dentro de tudo em primeira mão. Eu quero saber de você agora, e isso é importante para mim. Qual foi a informação desse vídeo que mais te surpreendeu? O que você não sabia antes que agora faz total sentido? Ou você já fez o teste do freezer e quer contar o resultado? Deixe a sua resposta nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos os comentários pessoalmente, todos mesmo. E muitas vezes crio vídeos novos baseados nas perguntas e sugestões de vocês. Sua dúvida pode virar um vídeo que vai ajudar milhares de outras pessoas que têm a mesma questão. E se você achou esse conteúdo valioso, se você aprendeu algo novo hoje, compartilhe com alguém que precisa dessa informação. Pensa agora em alguém. Talvez um familiar que toma ômega 3 todo dia sem saber se é de qualidade. Ou um amigo que está sofrendo com problemas de memória ou visão. Ou alguém que está lutando com depressão ou ansiedade. Manda o link pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo que for mais fácil. Essa informação pode genuinamente mudar a vida dessa pessoa. E você vai ter feito uma diferença real no mundo. Isso é poderoso demais. Milhares de pessoas já aplicaram essas estratégias que eu ensino aqui e transformaram completamente sua saúde. Eu recebo mensagens todos os dias mesmo, de gente que finalmente entendeu porque não estava tendo resultados. Trocou o suplemento, ajustou a alimentação e sentiu a diferença em poucas semanas. Pessoas que recuperaram energia mental, que pararam de ter esquecimentos, que melhoraram a visão, que saíram da depressão. São histórias reais de transformação.
Você consegue fazer isso também. Eu tenho certeza absoluta. Não é sobre ser especial ou ter sorte. É sobre ter a informação certa e aplicar com consistência. Começa hoje. Não deixa para amanhã. Faz o teste do freezer hoje mesmo quando terminar esse vídeo. Avalia o que você está colocando no seu corpo. E se precisar, faz a troca sem medo. Investe em qualidade. Seu corpo vai te agradecer por anos e décadas. É o melhor investimento que você pode fazer. Eu sou Lucas Santiago, estudante de nutrição natural apaixonado por democratizar informação de saúde de qualidade. Minha missão é simples. Muita gente não tem dinheiro para consultas caras com especialistas, mas quer muito melhorar a saúde por conta própria. Quer ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida. Esse canal existe para isso, para te dar ferramentas práticas e científicas que você pode aplicar hoje, agora, sem depender de ninguém, sem gastar fortunas. Cuida-te, você merece viver com saúde, com disposição, com clareza mental. Você merece envelhecer bem, enxergando bem, pensando bem. E tudo começa com as escolhas que você faz hoje. Eu acredito em você. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!